Canal 2x1, aqui não tem empate. Nós vamos falar agora de patrocinador Master. Começou 2019, a Caixa encerrou os contratos com as 25 equipes que ela tinha contrato vigente até dezembro de 2018. Permanece ainda apenas com o Botafogo, mas o contrato também, assim que se encerrar, não será renovado. A Caixa está fora do futebol. E aí o que a gente tem visto, Berg, amigo internauta, é equipes com... Eu tenho aqui a frase, ó, jogador, fominha e mascarado. Mas a gente nós temos patrocinador. Nós temos patrocinador. Mas a maioria dos clubes brasileiros estão com esse espaço nobre da camisa vago. Berg fez um levantamento, né, do canal 2x1 para ver quais equipes até agora, né, fevereiro, encerrando o último dia de fevereiro hoje, 2 meses já se passaram, e das 20 equipes, né, que vão disputar a Série A, apenas 8 tem patrocinador Master. É uma coisa assim inusitada. Eu imagino que a gente não fez esse tipo de pesquisa ainda, mas é possível que no futebol brasileiro, na história do nosso futebol, não tenha acontecido coisa semelhante, né? Você tem mais da metade dos clubes sem patrocinadores Master, ou seja, isso significa uma perda de financeira grande, né? Um impacto muito negativo na questão do orçamento para o ano 2019. Lembrando que a partir de agora, mesmo que os clubes venham fechar com patrocinadores, já são 2 meses aí perdidos, né? Mas assiste 10 meses. 10 meses, então, ainda que faça para os próximos anos, ou seja, tem 2 meses que não tem mais como retroagir. Um contrato de 30 milhões, por exemplo, cai para 25, porque são 2 milhões e meio 2 milhões e meio por mês perdidos. Então é uma coisa lamentável. Havia uma dependência muito grande dos clubes em relação ao Estado, a empresa estatal, como no caso a Caixa Econômica. Mudança de governo, fim de contrato, causaram esse transtorno aos clubes. E agora muitos deles estão negociando com empresas privadas, mas ainda a grande maioria não conseguiu fechar contrato com esses clubes. Há tratativas, há negociações em andamento, propostas, mas certamente talvez as propostas não chegaram, né, ao patamar do que os clubes recebiam da Caixa. E muitas vezes essas diferenças acabam travando, né, o fechamento desses contratos. Então, pelo levantamento que Berg fez aqui dos patrocínios das equipes que estão sem patrocinador Master, Atlético Paranaense, equipe recém-campeã da Copa Sul-Americana, segue sem patrocínio. Clube organizado. Tem algum boato na imprensa de alguma negociação? Sempre há, mas nada muito concreto, né? Inclusive, assim, muitos clubes também é bom colocar, talvez até tenham tratativas já bem em processo de conclusão, vamos dizer assim, né, com a empresa, mas os clubes preferem manter isso em sigilo, até também para não atrapalhar as negociações, né? Os valores não são muitas vezes revelados, né? Existem também contratos sigilosos, né? Tratativas não muito publicáveis, então os clubes preferem manter em sigilo para que de fato esse vazamento na imprensa ou algum tipo de noticiário possam atrapalhar. Então todos os clubes estão negociando, a gente não sabe exatamente o andamento dessas negociações, o grau, né, de andamento, pode estar já em fim de negociação, outros talvez nem estejam ainda iniciando, né, ou talvez nem tenham, de fato. Não tenham possibilidade de ainda esse ano, que já aconteceu no Brasil, o clube ficar o ano inteiro sem patrocinador mais. Já, o Corinthians, Botafogo já esteve na situação, então assim, é muito... Fluminense. Parece estranho, mas é comum no Brasil, os clubes perderem dinheiro, porque é uma perda muito grande. Dos clubes que estão aí, a maioria deles, devendo no mercado, né, com dívidas mais do que receitas, né, ou seja, com um déficit muito grande ano após ano, como Cruzeiro, Fluminense, Vasco. E para começar o ano sem patrocinador Master, significa mais um aperto no orçamento. Então, no final do ano, possivelmente, os clubes terão mais déficit. Então, vamos lá. Atlético Paranaense sem patrocínio, Atlético Mineiro tem um banco, BMG, que também patrocina o Corinthians. Aí nós vamos agora para Avaí, segue sem patrocínio, Bahia sem patrocínio, Botafogo está em fim de contrato. Segue sem patrocínio, que já está vencendo, vai sair. Sem patrocínio, Ceará sem patrocínio, Chapecoense sem patrocínio. Aí nós temos o Corinthians, que é patrocinado pelo BMG, toda aquela polêmica, né, anunciou como seria um rio de dinheiro, e depois viu-se que na verdade é um valor que pode virar um meme, né? Pode ser um grande mico dos patrocínios. Exatamente, porque o passo do contrato do Corinthians é condicionado
a contas digitais. Contas digitais, a metas, né, a serem alcançadas pelo banco em relação por exemplo, a abertura de contas, né, de torcedores. Então, existe até uma coisa na imprensa, uma dúvida, como é que o banco vai ter esse controle para saber quantas contas serão abertas a partir de agora e se de fato essas contas estão sendo abertas a partir de agora no Banco BMG foram torcedores do Corinthians, né? Ou seja, foi de fato essa força corintiana para abrir novas contas. Então é uma situação muito complicada, muita coisa no Corinthians é muito obscura, essa é a verdade. O Corinthians tem essa cultura, nos últimos tempos, de fazer contratos, compra de jogadores, venda de jogadores, sem muita clareza, né, nos termos e nos valores. Então ficou uma situação muito chata, uma camisa tão forte, tão grande, com tanta torcida no Brasil, e fez um contrato que, a meu ver, não foi tão interessante. Aí nós temos o Cruzeiro, que acabou de fechou essa semana, confirmou, né? Já estava burburinho na imprensa, mas a verdade é que o Cruzeiro fechou com o Banco Renner, mas a marca que vai ser estampada é a Digimais. Vai ser um serviço, né? O que é interessante lembrar que o Cruzeiro é um dos clubes que mais devem hoje no Brasil, do mundo, né? Assim, não talvez em valores absolutos, mas é o mais caloteiro de todos os clubes, não tem pagado quase ninguém ultimamente, então esse patrocínio pode ajudar o Cruzeiro a melhorar suas finanças e, de fato, quitar algumas dívidas, né? Isso. Aí o CSA, aqui do Nordeste, que vai disputar a Série A do Brasileirão, já perdeu a caixa, mas já providenciou a empresa Carajás, que é do ramo de material de construção. De Lamesa, né? De Alagoas. De Alagoas também. O CSA que está com a camisa já toda preenchida, tem vários patrocinadores. Aí agora nós temos o Flamengo, que perdeu a caixa e segue sem patrocinador master. Claro que o Flamengo tem outros espaços na camisa, mas o patrocínio master o Flamengo não tem. Aí a mesma situação do Fluminense, Fortaleza, Goiás. Todos esses, exceto o Fluminense, tinham uma caixa. Ainda não anunciado, na verdade, novos patrocinadores. Não tem, até agora, até hoje, dia 28 de fevereiro, essas equipes não têm patrocinador master. Aí nós temos o Grêmio Internacional, que tem já de longas datas, talvez seja o caso mais antigo da atualidade, sim. De equipes que tem patrocinador, que é o Banrisul. E por uma questão de equidade, né, o banco paga o mesmo valor. Paga o mesmo valor para os dois times de lá. Não importa a grandeza de torcida, né, o tamanho do clube, mas já são faz os um valores. tempo. Aí nós temos o Palmeiras, que é o maior patrocínio do Brasil, a Crefisa, né, que já está... Que já foi dito para algumas pessoas da imprensa especializada. E a própria empresa, a mulher que subiu nome, a dona Leila, né, a mandatária lá, já confessou que de fato os valores que são pagos pela Crefisa ao Palmeiras fogem de fato à lógica do mercado, ou seja, que o patrocinador ele não vai apenas despejar o dinheiro do clube, né? É uma negociação, né? As duas partes precisam ganhar com isso. E nem sempre a Crefisa visa lucrar com o Palmeiras, mas de fato é apenas injetar recursos de soma muito elevada, essa é a verdade. Então foge muita lógica, é difícil algum patrocinador do Brasil hoje derrubar em valores absolutos a Crefisa, porque de fato é valor mais de paixão, de amor pelo clube, mas não somente de mercado, né? Como os outros clubes conseguem de fato celebrar como outras empresas aqui no Brasil. Aí nós temos o Santos, que também perdeu a caixa, está sem patrocinador, segue sem patrocinador. São Paulo, que já tem um Banco Inter desde o ano passado. É isso. E o Vasco da Gama fechando a lista sem patrocínio. Então das 20 equipes do Campeonato Brasileiro, 12 não tem patrocinador master fechado até o final de fevereiro. Apenas 8. E das 8 equipes, Berg, é uma coincidência ou mostra como é que está o mercado. Das 8, os 8 patrocinadores master, 7 ligaram a bancos. Banco financeiro. Financeira que de fato tem um dinheiro no Brasil para investir nos clubes. É de fato quem está tendo lucro. Quem está tendo lucro, todos os governos que passaram até então, né, têm dado aos bancos lucros bilionários. Então, de fato não é coincidência. É quem de fato tem dinheiro hoje, menos aí o CSA, né, que pegou o Carajás, né, que é matéria de construção, né, em Alagoas, mas os outros 7, todos bancos. A gente vê, né, que o Banco BMG já estão com 2 times, está com 2 times ali, né? Talvez o Banco BMG consiga preencher um pouco o espaço que a Caixa ocupava no mercado, né? Isso. A gente lembra que no começo da década passada, o Banco BMG do governo Lula, né, a gente lembra disso, cresceu muito em termos de força, de arrecadação. Isso. E patrocinou vários times do Brasil, todas as divisões. Foi uma febre na época. Foi uma febre na época. Foi parecido com a Caixa. Com a Caixa. A Caixa agora tinha mais de 20 clubes, né, também por ela patrocinados, e agora o BMG talvez consiga, né,
chegar um pouco ao patamar que a Caixa chegou nos últimos tempos. Talvez também já chegou num patamar que eles não têm mais interesse, né? Porque pulverizou tanta marca e já ficou conhecida. Então é isso, canal 2x1, aqui não tem empate, nós falamos sobre o patrocinador Master. É o seguinte, esse assunto, patrocinador Master, tem virado uma guerra entre as equipes, nós vamos continuar com esse assunto. À medida que as equipes forem atualizando seus patrocinadores Master para 2019, nós estaremos atualizando também a nossa lista. E também lembrando o seguinte, que BR agora vai ficar incumbido de buscar os valores, trazer os valores. Nós vamos fazer um ranking, principalmente quando melhorar, que está muito pouco ainda. Que também é bom lembrar, os clubes do Brasil praticam gestões não muito transparentes. Então muitas vezes esses contratos não são publicados em termos assim, de muita clareza em relação aos valores. Então a gente vai tentar buscar esses valores para que todo mundo tenha acesso, né? Mas não é muito fácil, porque nem sempre são publicados, né? Totalmente esses valores para a imprensa ou nos portais dos clubes, que são muito ruins, essa é a verdade. A gente navega, né, nos sites dos clubes e pouca coisa interessante a gente consegue encontrar. Então tá aí, canal 2x1, aqui não tem empate. Obrigado a você que assistiu a mais um vídeo conosco. E eu continuo fazendo aquele pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque toda vez que um vídeo for postado, você será avisado, você será assinante VIP. E também deixe seu comentário, é importante o like também. Você acaba sendo para nós, Neonex, o nosso patrocinador Master. Justamente. A gente precisa de você, então nos ajude. Seja Master. Né? Seja Master, seja nos dê uma canal forcinha. 2x1. Canal 2x1 aqui não tem empate, muito obrigado, até o próximo vídeo.